Oi pessoal, eu me chamo Bárbara Lousada, sou professora de ciências e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo de introdução à genética, falando um pouco sobre engenharia genética, ok? Então, começando, o que é a engenharia genética? A engenharia genética é um dos braços da biotecnologia. E o que é a biotecnologia? Biotecnologia é esse estudo, desenvolvimento e aplicação de organismos geneticamente modificados em laboratório para algum fim lucrativo, para algum fim produtivo, para um serviço, ok? Como que acontece essa modificação genética? Essa modificação dentro do laboratório acontece quando a gente manipula o DNA recombinante. A gente já teve introdução à genética, né? Então a gente já sabe que esse DNA recombinante é aquele que tem genes de diversas fontes dentro dele. Quando a gente pensa, né, nos organismos vivos, no material genético, a gente pensa lá nas nossas lindas bases nitrogenadas, as bases elas são iguais para todos os seres vivos, certo? Então, a partir do momento que elas são iguais, não existe um limite, vamos colocar assim, para recombinações. Eu posso acabar recebendo, qualquer indivíduo pode acabar recebendo genes, né, trechos do material genético de um outro indivíduo. Não importa se esses indivíduos são parecidos, se pertencem à mesma família, se pertencem ao mesmo grupo, ok? Então, é um dos braços da biotecnologia, né? É esse desenvolvimento, aplicação de micro-organismos geneticamente modificados com um fim produtivo, e esse geneticamente modificado acontece a partir da manipulação do DNA recombinante. A partir dessa manipulação, a gente tem algumas técnicas que são desenvolvidas e a gente vai falar a fundo de uma, e uma outra eu vou só conversar com vocês. Essa que a gente vai falar mais a fundo é a clonagem. A clonagem é quando a gente tem o desenvolvimento, né, a partir de uma técnica, eu consigo criar um organismo que é geneticamente igual a outro, tá? Pode ter ficado meio confuso, mas a gente vai entender. Então, por exemplo, a clonagem, ela ficou muito famosa ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, porque foi quando apareceu o primeiro mamífero clonado, que foi a ovelha Dolly. Então, foi um tema, assim, muito falado nesse final dos anos 90 até o início dos anos 2000. E aí, qual foi a técnica que eles usaram? Eles pegaram um ovócito, tá, doado de alguma outra ovelha. O ovócito, ele é um gameta, certo? Uma célula sexual. E sendo uma célula sexual, ele só tem metade ali dos pares, só tem metade do material genético, ele é haploide, ele é N. Então, eles pegaram esse ovócito doado, eles retiraram esse material genético do ovócito e aí eles pegaram de uma outra ovelha, de uma segunda ovelha, uma célula qualquer do seu corpo. No caso do experimento lá que fizeram que teve como produto a Dolly, eles tiraram uma célula das glândulas mamárias do doador. Eles pegam uma célula de qualquer parte do corpo, uma célula que não seja gameta, uma célula diploide, e aí eles vão pegar esse material genético da célula diploide e inserir dentro desse ovócito doado. Material genético, né? Vamos aqui lembrar um pouquinho de reprodução. Tenho lá uma célula haploide com outra célula haploide. Eu tenho um ovócito com espermatozoide. Quando elas se encontram, que a gente tem o processo de fecundação, a gente tem ali a formação de um novo organismo, tem a formação de uma primeira célula, essa célula vai ser 2N, certo? Aqui eu não consigo só com isso formar um novo indivíduo, mas a partir do momento que eu tenho material genético inserido aqui, que eu tenho o núcleo da minha célula diploide inserido aqui, é quase como se tivesse havido uma fecundação. Então, a partir disso, essa célula vai começar a se desenvolver, vai gerar células filhas
E essas células filhas vão ser sempre iguais à célula que doou, a célula diploide que doou o seu núcleo, ok? As células filhas vão ser sempre iguais à célula diploide que doou o seu núcleo. A partir desse processo, a gente pode ter a formação de um tecido, a gente pode ter a formação de um órgão, a gente pode ter a formação até de um organismo completo, como foi o caso da Dolly. Quando a gente pensa em formação de tecidos e formação de órgãos, hoje têm sido feitos estudos, aprofundando estudos para que o desenvolvimento desses tecidos, desses órgãos, seja em maior escala dentro dos laboratórios, podendo assim talvez diminuir, por exemplo, filas de transplante e até mesmo algumas outras doenças relacionadas a isso, ok? Então, aqui na clonagem, a gente tem um organismo que doou o seu material genético. Esse material genético foi inserido dentro de um ovócito doado e as células filhas são geneticamente iguais à que doou o seu núcleo, ok? Esses 3 primeiros tópicos aqui são, na verdade, uma recapitulação do que a gente tinha falado, mas esse último aqui, quero conversar com vocês. Existem alguns processos naturais de clonagem, tá? Isso aqui é um processo artificial, feito em laboratório, certo? Mas existem alguns processos que são naturais. Por exemplo, a divisão mitótica. Quando as nossas células fazem mitose, elas dão origem a uma outra célula que é geneticamente igual a elas. Então, se eu estou dando origem a um outro organismo que é geneticamente igual a mim, eu estou fazendo uma clonagem. No outro caso, a reprodução assexuada. Por exemplo, algumas bactérias que dão origem a outras bactérias que são iguais, geneticamente falando, a elas. Quando a gente tem reprodução sexuada, a gente tem a mistura de materiais genéticos, um vindo do pai e o outro vindo da mãe, certo? Quando numa reprodução assexuada, o prefixozinho de negação, a gente não tem a mistura desse material genético. O material genético da filha é igual ao material genético da mãe, ok? E também a gente tem o caso dos gêmeos monozigóticos, os gêmeos que são idênticos. Os gêmeos idênticos, eles são originados a partir de um mesmo zigoto. Então a gente tinha lá um espermatozoide e um óvulo, cada um com seu material genético. Eles se encontraram, houve a fecundação e aí as células começam a se multiplicar, a formação de um zigoto. A partir de um dado momento, esse zigoto dá origem a 2 organismos. É assim que a gente tem gêmeos monozigóticos. Gêmeos monozigóticos, geneticamente falando, são iguais. É claro que, geralmente, a gente consegue perceber diferenças, entre os gêmeos, diferenças de aparência, diferenças de personalidade, mas, geneticamente falando, eles são iguaizinhos. Existem outras técnicas, associadas à engenharia genética. Uma delas eu tenho certeza absoluta que se você for agora lá no armário da sua cozinha, abrir e olhar lá as comidas que você tem, você vai estar olhando para um monte dessa técnica, que é a transgenia. É quando a gente transfere um gene de um indivíduo para o outro. Essa técnica é amplamente utilizada, por exemplo, para a formação de sementes mais resistentes, sementes com maior reserva energética, sementes que vão ser mais resistentes a alguns venenos, ou talvez a algumas pestes, ou talvez a variações climáticas. Então, essa técnica é amplamente utilizada na agricultura. E provavelmente no seu armário, inclusive, vocês podem buscar lá. Tem até um desenho nos alimentos que são feitos a partir de alimentos transgênicos. A gente vê um sinalzinho assim, um triângulo com uma interrogação no centro. Essa é uma outra técnica associada à engenharia genética.
mas o que a gente vai aprender, né? O que a gente aprendeu a fundo hoje foi só a clonagem. Bom, bem curtinho, né? Por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, a gente está à disposição para retirá-la. E é isso. Tchau, tchau!